dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de oração pela casa do julgamento. Estamos nos aproximando desse momento tão especial, projeto de evangelização que cremos há de alcançar o coração de muita gente. E nesse período de preparação para a casa do julgamento, é fundamental que estejamos em comunhão uns com os outros, na certeza de que na nossa unidade Deus há de realizar uma obra extraordinária. Estamos lendo o Salmo 78 e a leitura bíblica de hoje vai do verso 30 até o verso de número 39. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: Não refriaram a sua cobiça, ainda lhes estava a comida na boca, enquanto a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias como um sopro, os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao pacto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não acendeu o seu furor, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Nessa descrição de como foi a trajetória dos filhos de Israel do Egito até a terra prometida, o salmista Asaf vai contando fatos históricos importantes que marcaram toda aquela trajetória. E dentre as coisas importantes que aconteceram, eles viveram experiências profundas com Deus, as maravilhas de Deus se repetiam durante todos os dias, através de sua provisão, através do maná, através das cordonizes, através da coluna de nuvem, da coluna de fogo, através da água que brota da terra. Deus foi mostrando as suas maravilhas. No entanto, a Bíblia diz que a comida ainda estava na sua boca. E Deus percebe que o coração daquele povo era um coração insubmisso. E a Bíblia diz que a ira de Deus se revelou contra eles e muitos deles ficaram pelo deserto, porque não creram nas maravilhas do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram consumidos como um sopro. E nesse processo de juízo de Deus contra os impenitentes, a Bíblia diz que eles se arrependiam e de madrugada buscavam a Deus. Isso está no verso de número 34. De madrugada buscavam a Deus. E a Bíblia diz que Deus lembrava-se deles. Eles se apercebiam que Deus era a sua rocha, o seu Redentor. E arrependidos buscavam a Deus. E a Bíblia diz que Deus, em sua compaixão, perdoava a sua iniquidade. Deus não os destruiu. Deus muitas vezes desviou deles a sua cólera. E Deus não permitiu que o seu furor os consumisse, porque Deus lembrava-se que eram carne. Deus lembrava-se que eles eram frágeis e por isso Deus manifestava de sua compaixão e perdoava os seus pecados. Eu creio, queridos, que esta capacidade de Deus de ser longânimo para com os filhos de Israel e não permitir que a sua ira os consumisse por completo durante aquela caminhada,
É uma história que nos traz encorajamento, porque Deus continua o mesmo e Ele continua longânimo para conosco. Se não fosse a longanimidade de Deus, nós seríamos consumidos. Se não fosse a manifestação de sua compaixão, de sua misericórdia, nós não resistiríamos, nós não suportaríamos. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus se lembra que nós somos pó, que nós somos carne, que nós somos frágeis. E é por isso que Ele toma todas as providências para cuidar da nossa vida e sustentar-nos em nossa caminhada. Assim como Deus fez com o povo de Israel na trajetória em direção à terra prometida, Ele tem feito conosco na nossa trajetória em direção à nossa terra prometida. Enquanto estamos vivendo nesse deserto, nós vamos vivendo diante das maravilhas do Senhor e vivendo a cada dia na dependência das provisões de Deus. E Ele tem sido maravilhoso para conosco. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque assim como o Senhor cuidou do teu povo naquela trajetória difícil pela terra, por aquele deserto em direção à terra prometida, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, da nossa vida. O Senhor tem sido compassivo conosco, misericordioso, longânimo. E nós te agradecemos, ó Deus, é por esse motivo que nós não somos consumidos. Nesse momento também, ó Deus, queremos orar pela casa do julgamento. Está se aproximando, ó Deus, esse momento tão especial na vida da igreja. E oramos, ó Deus, para que tenhamos a nossa comunhão renovada, fortalecida, para que em unidade possamos proclamar as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?